Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Nesse site você encontra todos os episódios do nosso programa e encontra os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal oficial, claro, no YouTube. Oportunidade de crescimento profissional, plano de carreira e maior responsabilidade e autonomia para executar tarefas. Esses são alguns dos fatores que fazem os profissionais adultos jovens do Brasil a buscarem um novo emprego, segundo pesquisa do LinkedIn, a maior rede social de empregos do mundo. Nem mesmo o bom ambiente de trabalho é capaz de reter um profissional que tem um chefe imediato com dificuldades para orientar pessoas. E na busca por outras oportunidades de aprendizado profissional, alguns cuidados são importantes, ainda mais em uma época em que o brasileiro, especialmente aquele que vive nas 5 grandes regiões metropolitanas, demora o dobro do tempo na busca por um novo emprego. São 9 meses, segundo pesquisa do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Então, para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Ana Paula Montanha, diretora-geral da Jobplex. Boa tarde, Ana Paula, bem-vinda. Boa tarde, Larissa. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar com as pessoas que estão nos assistindo hoje. Ana Paula, esse é um assunto muito instigante, né? Em época de crise, a gente sabe que tem muita procura no mercado de trabalho, mas hoje a gente vai focar naquela pessoa que está buscando novas oportunidades profissionais. Essa questão que a gente tocou na abertura do programa, né? A falta de planos de carreira da empresa ou a falta de autonomia na hora de executar suas funções são realmente uma demanda dos profissionais hoje em dia, dos trabalhadores brasileiros? Sem dúvida. Ano passado nós entrevistamos 2.823 executivos, né, em busca de novos processos seletivos, né, em novas oportunidades. Em 90% dos casos, a maior preocupação deles era saber se na nova oportunidade de emprego eles teriam mais autonomia, mais escopo e mais capacidade de realização de projetos. Então esse é o fator número 1 que leva os executivos brasileiros a pensarem numa mudança de casa, como a gente diz, de empresa. As empresas brasileiras estão preparadas para dar essa autonomia para o seu funcionário? Você acha que a gente vive uma mudança de paradigmas? As empresas estão em busca de profissionais mais autônomos, mais independentes, mais líderes? Eu acho que é uma necessidade constante e acho que o Brasil vai evoluir cada vez mais. Quando a gente fala de maior competitividade, de reduzir o custo do Brasil, que é importante para a nossa economia, quando a gente fala de querer ser um país mais competitivo internacionalmente, é necessário você ter um executivo autônomo, é necessário você ter um executivo que entrega seus projetos sobre o mínimo de supervisão. Acho que é um processo de crescimento tanto para a empresa como o executivo em si. Não é uma panaceia achar que mais autonomia vai resolver tudo. Ela imprime mais responsabilidade, ela implica numa questão de liderança diferente, né? Você tem que ser autogerenciável, você tem que ser senhor da sua própria agenda. Então, acho que todo mundo tem que aprender, mas é um caminho sem volta para o Brasil. Além dessas questões, né, da autonomia, da mais liderança dentro da própria empresa, o que leva o profissional brasileiro a buscar um novo local de trabalho? Segundo as nossas observações internas, a autonomia vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a questão de como a minha empresa está posicionada no cenário atual. Então, eles avaliam a minha unidade de negócio tem chance de crescimento e como é a saúde financeira da minha empresa nesse momento. Acho que é explicável quando você percebe a situação econômica do país, né? Em terceiro lugar, eu acho que é muito curioso e interessante de comentar, é uma questão de cultura. O executivo que não se percebe alinhado com a cultura da empresa. Como cultura é um conceito muito genérico, nós fomos abrir esse conceito para entender o que ele estava falando no fim, né, sobre cultura. E a gente descobriu que tem 2 vertentes. A primeira são questões ligadas à ética e à compliance. Então, quando o executivo percebe que outros executivos não trabalham na sua empresa de acordo com a compliance que eles imaginam. Para quem não conhece esse termo, o que seria compliance? Compliance é um código de ética e de cultura que cada empresa define a sua e sobre qual todos os executivos nela inseridos são obrigados a respeitar
e a lidar com ele. Muito ligado aos valores da empresa. Os valores da empresa, a questão como ela enxerga, por exemplo, favorecimento de negócios, né? O que hoje a gente vê que não deu muito sucesso no Brasil. Então, isso é o que a gente chama de ética e compliance num termo mais genérico. Então, metade das pessoas estão insatisfeitas com isso, então percebem que as suas empresas não lidam adequadamente quando tem um problema ligado à ética. E uma outra parcela não vê o seu líder como alguém inspirador ou tem problemas, por exemplo, de assédio moral com ele. Então, quando essas questões não são bem equacionadas pela empresa, elas motivam que as pessoas procurem outro lugar para trabalhar. Essa pesquisa do LinkedIn, que nós citamos aqui na abertura da conversa com a Ana, foi realizada em 30 países, com mais de 650 brasileiros. E a pesquisa aponta que nós estamos entre a população que está mais aberta a receber uma nova proposta de trabalho. Por que isso acontece? Acho que em função da nossa cultura latino-americana, né, nós somos um povo acostumado a conversar, então isso nos dá mais abertura para empresas como nós podermos chegar até o executivo final e conversar com ele. E em função também, como você mencionou no início, Larissa, que as empresas não têm planos de carreira. O plano de carreira ficou para o indivíduo. Cada indivíduo deve desenhar o seu próprio plano de carreira. E por isso, na medida em que ele quer desenhar o próprio plano, ele quer ouvir todas as oportunidades existentes no mercado, para avaliar qual melhor se encaixa no seu perfil e no seu momento de carreira, né? Você falou uma questão muito interessante que está ligada ao networking, que é essa questão de nos comunicar bem. Então vamos falar sobre isso, até porque a gente está correndo aí com o tempo da entrevista. Como fazer um bom networking para aqueles que já estão empregados e que estão em busca dessas novas oportunidades? Eu acho que networking é uma coisa que você dá e recebe. Então a gente nunca pode esquecer disso. Eu acho que networking, como ele é bem feito, quando você participa, por exemplo, de grupos de discussão dentro da sua indústria, você conhece seus pares. Quando você participa de congressos e eventos de atualização, você conhece outras pessoas. E quando você consegue cultivar esses contatos ao longo do tempo. Então, LinkedIn certamente é uma boa ferramenta para fazer isso. Existem outras, mas jamais deixar para a última hora, quando você quer sair do emprego, para pedir ajuda daquela pessoa que você não tem relacionamento. Não basta só mandar o currículo quando você está precisando. Infelizmente não, a gente gostaria que fosse assim, mas não é. Você citou o LinkedIn, as empresas realmente utilizam essa ferramenta para saber mais sobre os seus candidatos, seus futuros profissionais? Acho que sim, as ferramentas, a gente chama elas de ferramentas socioprofissionais de networking, elas são cada vez mais interessantes para os recrutadores. Ela não é o nosso primeiro fonte de busca de informação, mas ela é uma fonte importante, ela ajuda a chegar no executivo. É importante que a pessoa tenha a preocupação de preenchê-la corretamente, para que esteja com a sua língua escrita bem, né? É muito feio, deselegante você pegar uma ferramenta dessas com erros de português ou de inglês, que acontece. Então, prestar atenção na hora de preencher, manter seus dados atualizados, sem dúvida vai ajudar a ele encurtar o prazo de busca por uma nova oportunidade. Bacana. Para a gente encerrar, Ana, o que busca um brasileiro quando ele se aproxima de uma nova empresa? São os benefícios que ela oferece ou apenas essa cultura que você citou aí no meio da nossa conversa é o essencial? Cargos e benefícios, né? Salários e benefícios, melhor dizendo, é a última preocupação que a gente vê nos executivos. Eles querem uma empresa que vai dar mais autonomia, mais escopo, uma cultura alinhada a eles, chance de crescimento profissional. Quando você consegue alinhar esses 4 fatores, naturalmente você vai ter uma melhor remuneração. E benefícios hoje em dia as grandes empresas têm equiparados, então não vejo como um grande diferencial. Muito bacana. Eu agradeço a participação da Ana Paula Montanha, diretora-geral da empresa de recrutamento Jobplex. Ana, obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com os seus assinantes. O prazer foi nosso. Obrigada.
Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, a gente vai falar de uma tecnologia que afeta diretamente a nossa vida e que já é considerado pela Justiça brasileira um serviço essencial, é a telefonia móvel. Vamos falar sobre os planos oferecidos pelas operadoras e qual a melhor opção para cada usuário e ao que você deve ficar atento na hora da cobrança, na hora que a conta chega na sua casa. Então eu espero você para essa discussão daqui a pouco, quando a gente voltar com mais Conexão Futura. Até já!